Bom dia. Glória a Deus. Coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Hoje é uma manhã especial, manhã de Páscoa. Estamos aqui porque Ele ressuscitou, amém? Nosso amado Jesus ressuscitou. Jó, na sua maior luta de vida, ele declara profeticamente: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Feche seus olhos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos que Jesus, o nosso Redentor, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou, aquele que pagou o preço, alto preço, preço de sangue. Nós sabemos que o nosso Redentor, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele vive e vive para sempre. Aquele que morreu e ressuscitou, aquele que morreu numa sexta e ressuscitou. E hoje é um domingo de ressurreição, hoje é um domingo em que a gente celebra a ressurreição do nosso amado Jesus, daquele que ressuscitou. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela obra da cruz, te agradecemos pela tua presença e declaramos, Senhor, sabemos que o nosso Redentor vive, sabemos que o nosso Redentor vive, vivo está aquele que nos comprou, vivo está aquele que nos comprou com alto preço, com o seu sangue. Nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua salvação. Nós te agradecemos, Jesus, nome sobre todo outro nome. E nós viemos aqui para te cultuar, para te adorar, Jesus, te adorar na beleza da tua santidade. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Que os nossos olhos te contemplem mais uma vez, que o nosso coração te cultue e te adore mais uma vez. Nos ensine todas as coisas, Espírito Santo. Continua nos conduzindo, nos movendo, nos tocando e nos abençoando. Essa é a nossa oração nessa manhã. Recebe o nosso culto, recebe, Senhor, o culto a Ti. Recebe as nossas vidas e o nosso coração na Tua presença. Nos receba em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar, vamos adorar. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
vez ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Vamos declarar: só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pois teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio
Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Não há outro Pai como Tu. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nos leva para perto de Ti, Jesus. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Tua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Vou correndo ao Teu encontro. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Vou correndo ao Teu encontro, Senhor. Alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Vou correndo ao Teu encontro.
silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como desprezar tua presença, não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar a tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Vou correndo ao teu encontro. Aleluia, Jesus. Que a nossa correria, Pai, do dia a dia, Senhor, que as muitas coisas, Pai, os afazeres, Senhor, o trabalho, que essas coisas não nos afastem de Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita.
deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. Ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. Ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. Ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós queremos nos negar, Senhor, negar a nós mesmos, por amor de Ti. Negamos a nós mesmos, a nossa própria vontade,
Porque te amamos, Jesus, porque queremos a tua vontade. Que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade. O que mais nós queremos é viver a vontade que o Senhor tem para nós. E a tua vontade para nós passa pela cruz. O caminho da tua vontade para nós passa pela cruz. A tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, passa pela cruz. E nós queremos trilhar esse caminho, Jesus. Queremos ir atrás de Ti, seguindo os Teus passos, pisando onde o Senhor tem pisado. Nós não queremos nos distanciar de Ti. Nós não queremos ir e tomar a frente das coisas. Nós queremos Te seguir, ainda que seja um caminho de cruz. Ainda que Te seguir signifique negar a nós mesmos. Ainda que Te seguir signifique abrir mão de sonhos mais íntimos. Ainda que Te seguir seja entregar tudo a Ti. Ainda que Te seguir seja perder o controle. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos trouxe. Foi para isso e é para isso que o Senhor tem nos juntado. E nós queremos a Tua vontade, Senhor. Amamos o Senhor, amamos a obra da cruz, amamos a palavra da cruz, amamos a Tua presença, Jesus. Somos tão gratos a Ti, pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Se estamos vivos, é porque o Senhor ressuscitou. Se vivemos, vivemos para Ti. Se vivemos, vivemos contigo e para Ti, Jesus. Enche o nosso coração da Tua verdade. Da Tua verdade. Que a gente testemunhe da verdade, Jesus. Que a gente testemunhe do Teu nome. Nos ajude para isso. Celebramos o Teu nome nessa manhã. Manhã de ressurreição e de vida. Celebramos o Teu nome nessa manhã. Bendito seja o Cordeiro Pascal, bendito seja aquele que morreu e que ressuscitou. Bendito seja o Teu nome, Jesus, de geração em geração. Bendito seja o Teu nome. Te louvamos e Te agradecemos nessa manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês que estão aí no fundo, podem vir aqui para frente. Podem vir. Bom dia para quem chegou, né? Deus abençoe sua vida. Feliz Páscoa. Você já deu uma feliz Páscoa aí pro irmão que está do teu lado aí? Além da feliz Páscoa, fala alguma coisa assim interessante pro teu irmão. Fala alguma coisa interessante para ele. Falou alguma coisa interessante? Renato, muito interessante. Muito interessante isso. Deus é bom, amém, igreja? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Puxa, cara, andar com Jesus é difícil, não é fácil não, mas é uma felicidade que não tem tamanho, amém? Ainda mais numa data como hoje, é uma data que a gente tem que refletir, né?
A gente é obrigado a parar um pouco a correria do dia a dia e tentar, de alguma maneira, aquietar as coisas e aquietar a nossa alma e pensar mesmo, sabe? Fazer alguma reflexão. Você fala, cara, não é um dia qualquer, não é. A gente celebra Jesus todos os dias, amém? A gente celebra Jesus todo culto. A gente exalta a morte e a ressurreição de Cristo, não só num feriado específico, não é isso. Nós lembramos disso todos os dias. Se você não lembra, tem algum problema aí no teu coração, tá? Se você vive a sua vida e isso passa batido, tem alguma coisa que precisa ser ajustada aí dentro do teu coração. Nós lembramos e pensamos e celebramos esse fato, morte, ressurreição de Cristo, todos os dias. É impossível um cristão de verdade não pensar nisso todos os dias da sua vida. É impossível. Porque você acorda e fala assim, eu só consegui acordar porque ele ressuscitou. Não tem explicação. Amém? Então você lembra disso. Agora é claro que hoje é um dia especial. Então nós celebramos todos os dias, mas hoje é um domingo de Páscoa. Amém? É um domingo de ressurreição. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para quem não sabe, deixa eu dar os recados aqui. Nós temos um calendário de obras sociais aqui na igreja, há 2 datas fixas, tá? Sempre no segundo sábado do mês e sempre no último sábado do mês nós saímos e fazemos missões, né? Nós atendemos um albergue, nós atendemos uma comunidade carente. Então, sábado que vem, dia 11 de abril, nós vamos ali no albergue, lá do Canindé, celebrar a Páscoa ali. Nós vamos fazer uma ação especial, uma ação de Páscoa. Então, se você puder, se você quiser, se Jesus tocar no teu coração, se envolva com isso, tá? Se envolva com isso. Nosso irmão Branco, eles viajaram, o Branco e a Vanessa, eles estão lá no interior, na cidade da Vanessa, para passar a Páscoa com a família, e glória a Deus por isso. Eles estão à frente dessa missão. Então, se você quiser e desejar, entre em contato com eles por telefone, pergunte para eles, como que eu faço para me envolver? Eu quero ir lá no albergue do Canindé sábado. A gente vai se encontrar às 2h da tarde, na porta do albergue. Você entra com o carro, tem estacionamento lá dentro. Fica das 2 às 5 da tarde, mais ou menos. É o horário que nós temos para fazer a obra ali. Então, a gente lá atende crianças, a gente atende as mulheres, a gente atende os senhores, os idosos. São 60 idosos, são 100 mulheres, e 35 crianças, mais ou menos. Tá? É um grupo que fica lá numa ala, né? Numa ala do albergue. O albergue é muito grande, então essa ala a gente tem autorização para entrar. E é uma bênção, irmãos, é uma bênção. A gente sai de lá renovado, a gente sai de lá até mexido por dentro, sabe? Você fala assim, cara, tipo, o que eu estou fazendo, né? Como que eu não conheci isso antes? Por que eu não vim aqui antes? Né? Meu Deus, eu quero voltar nesse lugar. Então a gente sai abençoado. A gente costuma dizer que eles esperam que a gente vá lá e abençoe eles, né? Isso é verdade, né? Você é um instrumento de Deus para abençoar alguém. Mas é impressionante como a gente sai de lá dizendo assim, na verdade, quem foi abençoado fui eu. Eu saí de lá abençoado. Né? Você fica assim, cara, como Jesus é bom. Então, eu creio, sabe, irmãos, que vale muito a pena fazer a obra, vale muito a pena se envolver na prática, de pisar, de tocar, de orar por alguém ali, de levar uma palavra para alguém que tanto precisa, que tanto carece. Amém? Então, põe na tua agenda aí, sábado que vem, tá bom? Sábado que vem, a gente se encontra às 2h da tarde, lá no albergue do Canindé. Tá? Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar no final do culto, ou procurar o Branco ou a Vanessa por telefone, pode ligar para eles, eles estão esperando. Amém? Glória a Deus. Vamos pensar num próximo batismo? O que vocês acham? Talvez você não tenha sido batizado ainda, talvez o próprio Senhor já esteja colocando no seu coração, despertando, né, você para isso que é
tão maravilhoso na caminhada cristã, o descer as águas do batismo, tão significativo para a nossa história em Cristo, né? Então, se Deus está colocando isso no teu coração, vamos pensar num batismo nas águas, tá bom? Nós temos, pela graça de Deus, alguns irmãos que têm a estrutura para a gente descer as águas do batismo, tem uma piscininha, então é bênção demais. Então, começa a gerar isso no seu coração, amém? Põe isso em oração, começa a gerar, tá bom? Você que não foi batizado, talvez você tenha sido batizado quando você tinha esse tamanho assim, ó. Pode ser, né? Pode ser assim. Muito pequenininho, vai saber, né? E às vezes você fala assim, eu nem lembro. Eu sei que eu fui um dia, porque eu fui, mas eu quero de novo, porque eu era desse tamanho assim, eu nem lembro. E a Bíblia é muito clara, ela fala assim, que o batismo é batismo para arrependimento de pecados. Batismo para arrependimento de pecados, tá? Então, põe isso em oração e talvez o Senhor esteja falando com você. Nós vamos gerar isso e pensar nesse próximo batismo, amém? E aí você nos procura no final do culto ou durante a semana, tá bom? Para a gente falar sobre isso. Glória a Deus. Quero lembrar que no dia 19 de abril, já entramos em abril, 5 de abril hoje, então daqui 2 finais de semana, 2 domingos, tá bom? Dia 19 de abril, o nosso culto aqui não será de manhã. A gente já tem falado isso em alguns cultos. Não será de manhã, porque já tinha um evento aqui marcado. Então nós conseguimos marcar o nosso culto para o horário das 18h30, tá bom? Então nós vamos cultuar no domingo, 19 de abril, às 18h30. E isso vai servir até como um teste, porque o dia que a gente entrar no nosso espaço, a intenção, a ideia é a gente já entrar tendo 2 horários de culto, um de manhã e um à tarde. Então seria um às 10 da manhã e um às 18 horas, tá bom? Mas esse do dia 19 de abril, já põe na agenda, não vai ser de manhã aqui, vai ser às 18h30, não é às 18, é às 18h30. Não, aliás, põe às 18 para você chegar às 18h30, né? Você acha que a gente não vê, não? A gente fica só de olho, viu? Põe às 18. Não, eu vou chegar às 18. Você vai chegar às 18h35, que eu sei. Né? Então tá tudo bem. Então, 19 de abril, tá bom? Amém? Te coloque de pé no seu lugar. Vamos adorar. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. E de geração em geração elas vão nos alcançando. Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor não tem nos livrado de lutas. O Senhor não tem nos livrado das tentações da vida. O Senhor não tem nos livrado de tantos desafios. Mas em todas essas dificuldades, se nós nos apegarmos a Ti, se nós não nos distanciarmos de Ti, nós veremos a Tua fidelidade. Nós veremos a Tua presença, nos livrando, nos salvando, nos dando uma direção a seguir. E por isso nós somos gratos, pelo Teu amor que nos alcançou, pela Tua graça e a Tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Que a gente consagre a Ti a nossa área financeira, com dízimos e ofertas, que a gente participe desse momento, para a glória do Teu nome, Senhor. Que isso esteja em nosso coração como um sinal de uma maturidade cristã. Um sinal de uma maturidade cristã. Nós vamos aproveitar esse tempo, irmãos, para adorar, para celebrar o nome do Senhor. E enquanto isso, a gente aproveita para consagrar a nossa área financeira a Ele, nossa aliança financeira, através de dízimos e de ofertas. Vamos adorar, em nome de Jesus. O Pix. São 2 chaves Pix. Uma é o CNPJ, talvez você já tenha, ele vale, tá bom?
E o outro que é mais fácil é um e-mail, tá? É pix@basecomunidadecristã.com. pix@basecomunidadecristã.com. Vamos adorar. Louvado seja o nome de Jesus. Que a gente possa cantar esse louvor agora no dízimo como uma oração mesmo a Deus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, oramos a ti, louvamos o teu nome, te agradecendo e reconhecendo a tua boa mão, reconhecendo o teu caminho, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando cada casa aqui, cada mesa, cada família seja tocada e abençoada, seja suprida em todas as necessidades. Que a tua palavra se cumpra sobre cada um aqui, Senhor. Abençoe cada casa aqui. Que a tua mão seja com cada um. Que cada um prospere, Senhor, financeiramente. Que cada um cresça profissionalmente, financeiramente. Sempre para a glória do teu nome, Senhor. Que todas as coisas sejam supridas em Cristo Jesus. Nós te entregamos, Senhor, nossa área financeira, crendo em milagres, crendo, Senhor, em algo sobrenatural. E que o Senhor libere do alto, libere do céu aquilo que temos orado, Senhor. Aquilo que cada um aqui tem colocado em oração diante de ti. Que o Senhor responda as nossas orações e que suba o nosso clamor a ti, e que a gente veja a tua fidelidade na nossa área financeira e, acima de tudo, no nosso coração, na nossa vida. É o que nós te pedimos. Nós consagramos a ti, Senhor, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês estão felizes? De novo. Obrigado, Ju. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Rafa, obrigado. Tiago. Deus é bom, amém?
Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Hoje é uma manhã, né, de Páscoa e obviamente que nós iríamos tocar, né, falar sobre isso, tocar nesses textos que remetem à Páscoa. Abriram Lucas capítulo 22? Vocês leram o texto? Felipe? Deu? Não deu. Glória a Deus pela sua verdade, irmão. Não li, pastor. Não li. Mas você podia falar li, claro, pastor, li. Aí na sua cabeça você pensaria, uma vez eu li, um dia lá atrás eu li, eu lembro de eu ter lido, né? Tipo, Deus, não estou mentindo. Mas glória a Deus, não li. Amém. Mas nós passamos esses textos para vocês lerem, para vocês chegarem aqui no culto já com essa palavra dentro do coração, amém? Para vocês compartilharem com a sua família, numa mesa. É importante isso, amém? Então, todo domingo o Senhor nos dá uma oportunidade, aliás, toda semana, né, de sexta para sábado, toda semana Deus nos dá uma oportunidade de poder ler um texto, se preparar espiritualmente mesmo, eu estou falando, se preparar espiritualmente para chegar hoje no culto já com esse texto no seu coração. Eu já li, eu já reli, eu já estudei, eu já tive um contato com ele, Deus já começou a me ministrar com esse texto. Eu estou falando isso porque é importante, porque você não pode depender de uma pregação de domingo de manhã para ser alimentado. A gente não pode depender disso. Você come quantas vezes por semana? Quantas vezes por dia você come? Cara, se você comer uma vez por semana, rapaz, você vai passar estreito, viu? Vai ficar ruim para o teu lado. Então, irmãos, irmãs, eu creio que Deus nos dá essa oportunidade de poder já começar a mastigar essa palavra e chegar aqui de maneira diferente, com o nosso coração já preparado para receber aquilo que Deus tem para nos dar, para nos compartilhar nessa manhã. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 22, então eu não vou ler o texto, porque já era para ter lido. Eu vou ler algumas partes, né, mas que tem a ver aqui com a palavra. Então, vamos lá, vamos entrar nesse texto e a gente vai compartilhando, a gente vai trocando algumas ideias aqui. Lucas, o médico, quem escreveu esse texto, Lucas, além de médico, foi um historiador, ele foi um pesquisador, e ele registrou a última ceia de Páscoa em que Jesus participou. E ele deixa muito claro no registro dele, ele fala assim, que para Jesus importava comemorar a Páscoa. Verso 7 diz assim, chegou o dia da festa dos pães asmos em que importava comemorar a Páscoa. Um pouquinho antes, tá? Ele fala assim que as festas dos pães asmos era a própria Páscoa. Então, chegou esse dia, o dia da Páscoa, e importava, ele fala, importava que fosse comemorada. Era a última noite antes do seu martírio. E era necessário comemorar a Páscoa. Comemorar ao lado dos discípulos, ao lado daqueles que ele já tem caminhado e ensinado já por 3 anos e meio. E era importante porque, como sendo a última noite, era importante ele reunir aquele time e passar as instruções finais para eles. E a Páscoa, irmãos, ela continua sendo, ela era a principal festa dos hebreus e continua sendo a principal festa dos hebreus, a festa mais importante no calendário hebreu. E ela fala da libertação da escravidão. Você já sabe disso, você já está cansado de ouvir isso. Nós já vimos, inclusive, aqui por alguns domingos, não sequenciais, mas nós já vimos alguns domingos falando sobre o Êxodo, o livro de Êxodo, e em um capítulo, especificamente o capítulo 12, nós vemos a instituição da Páscoa nos dias de Moisés. Né? Lembra que na 10ª praga, no momento da 10ª praga, um pouquinho antes da 10ª praga, Deus fala para Moisés e fala para todo o povo ali de Israel, para que todos, cada casa tomasse um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, e que sacrificasse aquele cordeiro, né, um cordeiro por família,
e pegasse um ramo de isopo ali e drenasse o sangue do cordeiro e recolhesse uma parte daquele sangue e pegasse esse ramo de isopo, uma plantinha, passasse esse ramo no sangue, e esse ramo coberto de sangue era para ser passado nos umbrais de cada porta de entrada de cada casa. Essa foi a instrução de Deus, né? E na casa que houvesse esse sinal desse sangue, essa marca desse sangue, o anjo iria passar. A casa que houvesse o sinal, o anjo não entraria, ele passaria. Mas na casa que não houvesse o sinal do sangue, o anjo entraria e mataria o primogênito daquele lugar, tanto de pessoa como de animal. Essa foi a instrução. Essa é a Páscoa do Senhor, o passar por cima. E assim, depois eles tinham a instrução de assar o cordeiro, de comer o cordeiro, comer junto com os pães asmos, pães sem fermento, as ervas amargas. E assim foi estabelecida a Páscoa lá nos dias de Moisés. Mas agora a gente sai dos dias de Moisés e avança 1.500 casinhas, 1.500 anos. Vamos avançar 1.500 anos depois de Moisés, para a gente chegar nos dias de Jesus, na Páscoa dos dias de Jesus. E o motivo da celebração da Páscoa nos dias de Jesus continuava sendo o mesmo, continuava sendo a libertação da escravidão. E o costume ali era o de celebrar a Páscoa em Jerusalém. Esse era o costume, a tradição de todo o povo de Israel. Então as famílias deixavam as suas cidades, as famílias saíam das suas cidades e se dirigiam para o centro, para a capital, para Jerusalém. E lá eles se reuniam, lá eles iam celebrar a Páscoa. Fazia a população ali de Jerusalém chegar a quase 2 milhões de pessoas ali naquele feriado de Páscoa. Era uma multidão. E os que vinham de fora, eles levavam o cordeiro ou compravam ali em Jerusalém. E não se podia sacrificar o cordeiro em qualquer lugar, não se podia sacrificar na sua própria casa, não podia se sacrificar numa esquina, no meio da rua, não podia sacrificar em lugar nenhum, exceto no templo de Jerusalém, no templo construído ali nos dias de Salomão e reconstruído nos dias de Neemias e Esdras. Então, chegando em Jerusalém, todo mundo corria para o templo, os peregrinos se dirigiam para o templo e lá eles apresentavam o cordeiro aos sacerdotes, para que eles imolassem esse cordeiro. Aí o sangue era drenado numa bacia, parte desse sangue ele era despejado ali no altar do templo, para que houvesse a expiação dos pecados. Esse era o rito, essa era a maneira correta ali diante da lei de Moisés para se comer a Páscoa. E eram muitos cordeiros sacrificados, imagina toda a população de Israel peregrinando para Jerusalém, cada família com seu cordeiro. Para você ter uma ideia, um historiador judeu famoso, Flávio Joséfo, historiador judeu do 1º século, lá da igreja primitiva, ele, em um dos seus registros, ele escreve assim, que nesses feriados de Páscoa, teve uma vez que se chegou a ser sacrificados o número de 267.500 cordeiros numa única Páscoa. Então, meu irmão, era muito cordeiro que era sacrificado ali nesse feriado de Páscoa. Então, imagina aquela multidão, todo mundo com seu cordeiro, todo mundo carregando o seu cordeiro para celebrar a Páscoa. E Jesus está lá na Galileia, ele também iria viajar para Jerusalém com seus discípulos, porque, nós lemos, verso 7, importava comemorar a Páscoa. E a Páscoa era comemorada onde? Em Jerusalém. E aí, para isso, Jesus chamou 2 dos seus discípulos, Pedro e João. Pedro e João, venham cá, e ele pede para Pedro e João irem para Jerusalém para preparar a Páscoa. Verso 8 diz: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Pedro e João, vem cá, vocês vão na frente, já vão para Jerusalém e já deixem tudo preparado, tá? A Páscoa está chegando e importa que a gente coma, que a gente celebre a Páscoa. Jesus sabia, né, que seria a última Páscoa dele. Na verdade, ele já sabia que ele mesmo seria sacrificado, ele mesmo seria o cordeiro a ser sacrificado naquele feriado de Páscoa, o cordeiro que foi
imolado, o cordeiro pascal que foi imolado, como logo depois, alguns anos depois, escreveu o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Então, Pedro e João, vocês já preparem tudo e a gente vai se encontrar lá em Jerusalém. Vocês já vão antes, levem o cordeiro, levem um cordeiro, vão ao templo, apresentem o cordeiro ao sacerdote, cumpram a lei precisa ser cumprida, a lei de Moisés, façam tudo conforme diz a lei, não esqueçam dos pães asmos, os pães sem fermentos, para lembrar da pressa de sair do Egito, comam apressadamente, vocês vão sair do Egito a qualquer momento. Não se esqueçam das ervas amargas, para vocês nunca se esquecerem dos tempos de amargura da escravidão. E é interessante que com o passar do tempo, outros elementos foram sendo acrescentados para a mesa da Páscoa dos hebreus. Por exemplo, um pote de água salgada para simbolizar as lágrimas dos escravos ali no Egito. Então eles também colocavam, com o passar do tempo, eles foram colocando alguns elementos, acrescentando na mesa. Então eles colocaram ali um pote de água salgada, remetendo às lágrimas derramadas em tempos de servidão, em tempos de escravidão. Eles também colocavam na mesa da Páscoa judaica um ramo de isopo, aquele isopo que eles passaram o sangue nos umbrais das portas. Então eles também colocavam esse ramo, para fazer essa memória. Eles também colocavam um molho espesso, que eles faziam com uma mistura de maçã, de nozes, de vinho, alguns temperos especiais ali, para simbolizar aquela argamassa que eles faziam na construção do Egito, os tijolos que eles produziam. Então eles faziam essa pasta densa, espessa, para lembrar dessa argamassa que os escravos faziam ali. E Jesus deve ter falado para Pedro e João também assim: Pedro e João também, não esqueçam de preparar os cálices de vinho. Não esqueçam de preparar os cálices de vinho. E é interessante que o vinho não era parte da Páscoa nos dias de Moisés. Mas com o passar do tempo também, o vinho foi incluído na mesa da Páscoa. E ele passou a ser um dos principais elementos ali, uma das principais composições ali de uma mesa pascal. Esse vinho, principalmente na Páscoa, ele era distribuído em 4 cálices. Então, são uma mesa com os pães, o próprio cordeiro assado, o pote de água salgada, o ramo de isopo, as ervas amargas, e ali, espalhado, existiam 4 cálices de vinho. 4 cálices de vinho. Essa era a tradicional, e continua sendo, a tradicional festa de Páscoa de qualquer hebreu, E a resposta para isso, principalmente esses 4 cálices de vinho, a resposta dada por historiadores, por que se incorporou isso? Por historiadores, por comentaristas bíblicos, por teólogos, por estudiosos da Bíblia, é que essa prática ela foi inspirada no texto que está no livro de Êxodo, capítulo 6, que nós também pedimos para que você lesse. Então, quando você começa a ler, e eu li comentários bíblicos, material judaico da história dos hebreus, então você começa a ver isso, que eles usam esse texto de Êxodo 6 para dar essa base, para embasar esses 4 cálices de vinho. Nós vamos ler esse texto, Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos salvarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. Esse é o texto. Então, por esse texto, na mesa da ceia da Páscoa, de qualquer hebreu, são colocados 4 cálices de vinho. Cada um apontando para uma dessas 4 manifestações de Deus. Tirar, eu vos tirarei. Tirar, salvar, resgatar e tomar.
São 4 verbos de ação que nós lemos nesse texto, Êxodo 6, 6 e 7. Primeiro cálice, tirar. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Segundo cálice, salvar. Vos salvarei da sua servidão. Terceiro cálice, resgatar. E vos resgatarei com o braço estendido. E último cálice, quarto cálice, tomar. E vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Amém? Calma, que a gente não vai acrescentar esses elementos à nossa mesa da ceia. Amém? Não vamos acrescentar os elementos da Páscoa judaica, tá bom? Fique em paz, porque Jesus já instituiu a ceia dele, Jesus já deu as instruções. Isso é apenas para nós entendermos o que estava acontecendo no texto de Lucas 22. E a gente vai entrar nesse texto, tá? Então, guarda essa sequência desses 4 cálices, guarda isso, essas 4 palavras, guarda essas 4 palavras: tirar, salvar, resgatar e tomar, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nela. Aí a gente vai para o verso 9 do texto de Lucas 22. Pedro e João perguntaram para Jesus: beleza, vamos para Jerusalém, vamos preparar a Páscoa, mas mestre, aonde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? E a partir do versículo 10, Jesus dá as instruções. Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Então Pedro e João precisavam achar um homem. Eles vão para Jerusalém e, chegando lá, a primeira coisa que eles tinham que fazer, claro, era preparar o cordeiro ali, mas eles precisavam achar o lugar. Então eles precisavam, para achar o lugar, antes achar um homem levando um cântaro de água, um jarro grande de água que se leva nos ombros. Só que isso quem fazia, culturalmente falando, eram as mulheres. Elas eram as responsáveis por levar, por buscar cântaros com água. Então, o que Jesus disse aqui era improvável de acontecer, era muito improvável, não era algo provável, pelo contrário. Então, era improvável, mas, irmãos, quando Jesus nos diz algo, muitas vezes, realmente é improvável que aconteça. A olhos naturais, você fala assim, não é possível. O que Jesus me disse é só por um milagre, né? Mas se eu olho esse texto, eu falo assim, cara, eu preciso crer em milagre, eu preciso crer que o improvável, se Jesus disse que é o improvável que vai acontecer, eu vou realmente crer e confiar que Ele vai fazer esse improvável acontecer na minha vida. Então, irmãos, quando Jesus fala algo, ainda que seja improvável, não duvide. Não deixe de crer, não deixe de acreditar. E Pedro e João creram. Pedro e João creram naquela palavra de Jesus. E eles foram procurar, ainda que fosse improvável. Nós vamos procurar e nós vamos encontrar. Nós vamos achar, Pedro. Nós vamos achar, João. Vamos lá. Então eles entram numa Jerusalém abarrotada de gente, cheia de gente, procurando um homem que levasse um cântaro de água nos seus ombros. E de repente eles achamos. Não é possível, cara, não é possível. Achamos. Olha lá, João, olha lá, Pedro, segue esse homem, não perca esse homem de vista. Lembra? As ruas estão cheias. E aí eles começam a seguir e eles acham esse homem, eles veem esse homem entrando numa casa. Shalom, amigo, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Você é o dono da casa? Não sou. Poderia chamar o dono? Sim, claro. Aí eles chamam o dono. E aí eles viram para o dono e falam assim, nós temos uma mensagem da parte do mestre para você, uma mensagem importante da parte de Deus. O mestre manda te perguntar, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então aquele dono daquela casa pega João, pega Pedro, leva eles até um espaçoso ambiente, um cenáculo todo mobiliado, todo preparado, e ele diz aqui, é aqui que vocês podem preparar a Páscoa. Exatamente como Jesus tinha falado.
sem pôr e nem tirar. Meu irmão, quando a palavra vem de Deus, é sem pôr e nem tirar. Ele cumpre o que ele promete, amém? O problema é quando não é ele que falou. É quando um homem disse usando o nome de Deus. Mas quando é Jesus que fala, Jesus que promete, irmão, confia, age, que vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Então Pedro e João preparam tudo, né? E estão ali só esperando a chegada de Jesus, esperando a chegada dos outros 10 discípulos. E o verso 14 mostra que isso finalmente chegou. Eles chegam, chega a hora, Jesus se assenta na mesa e com ele os seus discípulos. Todos os 12 agora estão ali, Jesus está na mesa. Irmãos, aquele é um momento importante no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Sentar na mesa. E a mesa é um lugar especial. E Jesus, ele enxerga uma mesa, onde ele tem essa mesa, ele enxerga como um ambiente especial. E é tempo de a gente voltar a sentar na mesa, voltar a partilhar da mesa, voltar para a mesa com um senso de urgência, com vontade, com desejo de estar na mesa, não para cumprir uma obrigação. Não para, eu vou cear porque eu tenho que cumprir uma obrigação. Não, não é isso. Nós precisamos desejar tomar a ceia. Nós precisamos desejar sentar na mesa. Nós precisamos criar isso no nosso coração. Ter isso motivando o nosso coração. De pertencer a essa mesa. Amém? Eu quero pertencer a essa mesa. Eu falo isso porque Jesus, nesse momento, ele faz uma das declarações mais fortes na última ceia. Verso 15, ele fala assim: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu tenho desejado, eu desejei e continuo desejando esse momento de comer com vocês essa Páscoa, a minha última Páscoa, antes do meu sofrimento. Então, há uma forte comoção nessas palavras de Cristo. Há uma forte comoção nessa declaração de Jesus. Tem uma expressão intensa de um sentimento dentro dele, e ele produzindo, e ele mostrando, ele está rasgando o coração dele diante de 10 discípulos. Era a última noite que Jesus estaria com seus discípulos. Era a última noite. A última mesa dele. Era a última vez que ele ia sentar e olhar no olho dos seus discípulos e ministrar aos seus discípulos e compartilhar a palavra do Senhor a eles, antes que viesse o seu sofrimento. Poucas horas separavam aquela noite de quinta-feira da manhã seguinte, que seria o ápice do amor de Deus demonstrado a cada um de nós, demonstrado na cruz. Às 9 da manhã ele seria crucificado. Então, estão ali todos sentados na mesa para comemorar a Páscoa, e a Páscoa ela se começa agradecendo, né, pela libertação do Egito. Então, o que eles faziam? Lembram dos 4 cálices? Eles pegavam o primeiro cálice. Eles pegavam esse primeiro cálice. 4 cálices naquela mesa, cada um apontando para as 4 manifestações de Deus que a gente leu no livro de Êxodo, capítulo 6. Tirar, salvar, resgatar e tomar. A Páscoa judaica, já naqueles dias de Jesus, tá? Tinha essa divisão. E Jesus é judeu. Amém? João, capítulo 4, diz assim: e a salvação vem dos judeus. Jesus é um hebreu. Ele veio como hebreu. Deus encarnou como um hebreu, na pessoa de um hebreu. Então ele comemorava a Páscoa hebraica, a Páscoa judaica. E essa Páscoa, ela era dividida em 4 etapas, por causa desses 4 cálices de vinho. Então Jesus, ele pega o primeiro cálice e bebe um gole. E aí ele entrega ele bebeu um gole, ele pegou esse mesmo cálice, ele entrega para quem está à sua direita. É assim que funciona. Ele entrega para quem está à sua direita. Provavelmente, pelos textos escritos, quem estava à direita de Jesus era João, o apóstolo João. Então, João pega aquele cálice de vinho primeiro, também bebe um gole,
tá? Verso 16 diz: e tomando um cálice, Jesus, né? Havendo dado graças, obrigado, Senhor, né? Agradecendo a toda a libertação do povo hebreu, recebei, ele disse, recebei e reparti entre vós. Então, Jesus dá um gole, passa para João, à sua direita, João dá um gole, e ele vai passando para o da direita, sucessivamente até voltar para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Até que todos bebessem. Para os hebreus, esse primeiro cálice é o cálice, então, que fala que Deus os tirou do Egito e vos tirarei debaixo da carga das cargas do Egito. Vocês estão comigo? Está claro até aqui? Então, beleza. Só que assim que Jesus bebeu do primeiro cálice, ele falou algo estranho naquela mesa. Verso 18. Ele olha para os seus discípulos e ele fala algo que não faz muito sentido. Ele fala assim: pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Imagine os discípulos pensando: o que será que ele quis dizer com isso? Tem 4 cálices, ele bebeu do primeiro cálice. Nós estamos aqui para comemorar a Páscoa. E até onde eu sei, a Páscoa é comemorada quando se bebe todos os cálices e se come toda a comida. Por que ele falou que ele não mais vai beber? A partir de agora em diante, eu não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, eu acredito que eles devem ter ficado pensando, né? Entre eles ali, que não entende nada. Ele fala algumas coisas enigmáticas, muitas vezes, né? A gente acha que ia viajar também, sentando na mesa de Jesus. Ele ia falar umas coisas e a gente ia falar: não entendi nada. Não entendi nada. Porque você vê nos evangelhos os discípulos perdidos muitas vezes. Tipo assim, não entendi. Você entendeu? Não entendi. Então, vamos embora. Vamos seguir ele que no final vai dar certo. Né? Mas a ceia prosseguiu. A ceia continua. Entre um cálice e outro, tradicionalmente, o que se fazia? Comia. Então, eles vão comer. Então, Jesus, depois do primeiro cálice, a Bíblia mostra ele pegando o pão, partindo o pão. Vamos comer. Verso 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, depois de comerem, Jesus bebeu o primeiro cálice, falou aqui: não vou mais beber. Pegou o pão, comeu, partiu o pão, todos comeram. Depois de comerem, Jesus pegou o segundo cálice. E ele mostrou esse cálice aos seus discípulos e falou no verso 20. Então vamos lá, verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Ele pegou o cálice, mostrou para os seus discípulos e ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então ele pega um cálice, o segundo, e ele diz: esse é o cálice. Jesus deu um nome para esse cálice. Ele chamou esse cálice de o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Mas não se esqueça que, logo que Jesus bebeu do primeiro cálice, ele falou que não mais beberia de novo até que viesse o reino de Deus. De novo. Mas, gente, são 4 cálices que se bebem na festa da Páscoa, então como assim ele não vai beber mais? Bebe o primeiro, come, bebe o segundo, come, bebe o terceiro, come, bebe o quarto, termina de comer e encerra a Páscoa. Essa é a tradicional Páscoa judaica, Páscoa dos hebreus. Bebe, come, bebe, come, bebe, come, bebe, come e encerra. É assim que sempre funcionou. E as Páscoas anteriores com certeza foram assim. Mas essa era a última Páscoa. Essa era a última Páscoa antes do seu sofrimento. Então, essa seria a sequência tradicional. Come, bebe, come, bebe, come, bebe. De qualquer hebreu, de qualquer ceia de Páscoa. Mas Jesus quebrou o protocolo. Jesus quebrou o protocolo. Irmãos, você quer andar com Jesus? Ele vai quebrar muitos protocolos na nossa vida. Ele vai quebrar muitas regrinhas que nós criamos. Ele vai quebrar muitas regrinhas que a religião criou. E que a gente
incorporou na nossa vida regras da religião. E se quisermos andar com Jesus de fato, nós vamos ver ele vira e mexe quebrando protocolos. E ele quebra um protocolo aqui. O primeiro cálice, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, Jesus bebeu e compartilhou. Depois de comer o pão, Jesus mostrou o segundo cálice, o cálice da nova aliança no seu sangue. Ele compartilhou mais ensinos, você vai ver isso no próprio texto de Lucas 22. João capítulo 13 é o mesmo texto visto pelos olhos de João, então você vê ele ensinando no 13, ele entra no 14, 15, 16, ministrando os seus discípulos. Eram as últimas ministrações, eram as instruções finais de Jesus para os seus discípulos antes dele partir para o seu martírio. Então ele está ali naquele ambiente e depois de beber do primeiro cálice, comer, pegar em sua mão o segundo cálice e dizer, não vou mais beber. Ele simplesmente se levantou e saiu da mesa. Eu vou abrir um parênteses aqui. Existem interpretações diferentes para esse texto. Tá? Tem quem veja Jesus bebendo de um cálice só, tem quem veja Jesus bebendo de 2 cálices, tem quem veja Jesus bebendo de 3, de 4, não importa. Tá? Eu vou tomar a liberdade de interpretar esse texto, tá? Como Jesus bebendo só do primeiro cálice, pelo simples fato dele ter afirmado, depois de ter bebido do primeiro, ele ter afirmado, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Sendo assim, tá? Eu vou partir nessa linha de raciocínio, tá bom? Sendo assim, nessa última ceia, antes da cruz, Jesus não bebeu do segundo cálice, o cálice que diz, e vos salvarei da sua servidão. Ele não bebeu do segundo, ele não bebeu do terceiro cálice, e vos resgatarei com o braço estendido. Naquela mesa daquela última ceia pascal, ele não bebeu também do quarto cálice, e vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Jesus simplesmente bebeu do primeiro, comeu, ministrou os seus discípulos, e então ele saiu do cenáculo. Foi para onde? Foi para o Monte das Oliveiras, já entrando pela madrugada. Os discípulos vendo ele sair, o próprio Lucas registra, os discípulos vendo ele sair, o que eles fazem? Mesmo sem entender nada, você saiu da mesa, cara, como assim? Ele saiu, gente. Ele volta? Não volta, vamos atrás dele. Eles saíram também, eles deixaram o cenáculo para trás, tudo para trás, vamos atrás de Jesus. Jesus foi ao Getsêmani. Quinta-feira à noite, já alta madrugada, já está avançando a madrugada, já está virando o dia. Ele foi ao Getsêmani, fazer o quê? Orar. Ele foi orar. Como já era o seu costume. Lucas faz questão de registrar como era o seu costume, ficar com o seu pai, orar, ficar com o seu pai. Estava chegando a sua hora. E lá no Getsêmani, nessas orações que ele estava fazendo, ele faz uma das orações mais conhecidas da história. Lucas 22, 42, ele ora assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Passa de mim esse cálice. Então aqui no Getsêmani, aparece mais um cálice. Vocês estão comigo? Aparece mais um cálice. Aqui em oração, Jesus começou a ver o segundo cálice que ele precisava beber. Aquele segundo cálice que ele mostrou na mesa, diante dos seus discípulos. Ele mostrou aquele segundo cálice. E que ele não bebeu naquela hora. E ele não deu para ninguém beber. Ele não compartilhou com ninguém aquele segundo cálice. Esse cálice estava se aproximando. Muitos veem esse cálice de Jesus, né? Esse cálice que Jesus pediu para que passasse dele, né? Pai, passa de mim esse cálice. Muitos veem esse cálice como sendo a sua própria morte. A própria morte de Jesus na cruz. Mas
esse cálice não pode ser a cruz em si. Não pode ser. Esse cálice não pode ser a própria morte de Jesus em si. Porque senão, eu vou estar dizendo o quê? Eu vou dizer que Jesus pediu para não morrer. Pai, passa de mim esse cálice. E se o cálice for a morte, a cruz, Jesus estaria pedindo para o próprio Pai: Pai, eu não quero, mas que não seja feita a minha vontade, porque eu não quero morrer por eles, mas seja feita a tua. O Senhor quer que eu morra por eles, mas eu não quero morrer por eles. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido esse raciocínio. Como eu vou explicar que era da vontade de Deus, mas que não era da vontade de Jesus a morte de cruz? Há um conflito, um choque de ideias aqui. Também não podemos falar que Jesus foi para a cruz contra a sua própria vontade. Pai, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Eu não quero, não é da minha vontade. Eu não posso falar um negócio desse. Muito pelo contrário. Vamos para as Escrituras. João capítulo 10, versículo 18, diz assim, Jesus se ofereceu em nosso favor, porque ele também quis isso. Olha o que diz o texto: ninguém tira a minha vida. Ele disse isso: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Como? De que forma? Por minha própria vontade. João 10, 18. Ninguém vai tirar a minha vida. Eu dou a minha vida, porque eu quero, de minha própria vontade. Então não é possível falar que aquele cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, é a própria morte, a própria cruz. Vocês estão comigo? Ok, eu entendi, mas então qual seria então esse cálice que Jesus pediu para que passasse dele? Passa de mim esse cálice. Que ele não queria tomar, mas que ele tomou por obediência ao Pai. Qual seria esse cálice? Vamos entender. Lá no Getsemane, quando Jesus orou, pedindo para passar dele o cálice, ele entrou em profunda agonia. Ele entrou em profunda agonia, a ponto do seu suor se tornar como gotas de sangue caindo na terra. Lucas 22, 44, ele registra isso. É uma profunda agonia, é um ápice de agonia, tá? Alguém começar a transpirar o próprio sangue. Foi isso que Jesus viveu ali no Getsemane, em profunda agonia. E sangue, irmãos, é simbolizado por vinho. E vinho, irmãos, vai no cálice. O Senhor já estava mostrando o segundo cálice para Jesus, o cálice da agonia de Jesus. Aí na manhã seguinte, às 9 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz. E na cruz chega um momento que ele se angustia novamente, com grande angústia, como ele havia se angustiado na noite anterior, suando sangue. Uma extrema agonia, então, na noite anterior, começa a se repetir agora, em algum momento ali na cruz, naquela manhã de sexta-feira. E quando isso acontece? Essa é a pergunta. Quando isso acontece? Isso é revelado quando Jesus, em alta voz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, o segundo cálice, o cálice que Jesus pediu para passar dele, passa de mim, passa longe de mim esse cálice, seria o cálice da ausência, da presença do seu Pai sobre a vida dele. Jesus sempre foi um com o Pai. Presta atenção, irmãos. Jesus sempre foi um com o Pai. Ele disse assim, eu e o Pai nós somos um. Quem me vê, vê o Pai. Se você me vê, você está vendo Deus. Nós somos um. Jesus nunca se afastou do Pai. Nunca. Jesus estava há 33 anos e meio, tá? Como o Deus encarnado ali. Ele tinha 33 anos e meio de idade.
Ele nunca, nesses 33 anos e meio, rompeu a sua conexão com Deus. Ele nunca errou, nunca pecou. E eu não estou nem falando da eternidade, porque ele é Deus eterno, né? Ele nunca se afastou de Deus, nunca. Ele e Deus são um. Ele nunca havia se separado da comunhão com o seu Pai. E ele tem que beber um cálice que produz nele uma agonia intensa. A maior das agonias possíveis. Nós não suportaríamos essa agonia. Muitos tiram a vida por causa disso. E ele tem que beber desse cálice. Então a maior dor, a maior angústia de Jesus não foi a cruz. Não foi a cruz. Ele sempre soube, gente. Ele não foi pego de surpresa. Jesus sempre soube que ele seria crucificado. Ele sempre esteve seguro disso. Jesus, quando está sendo interrogado por Pilatos, Pilatos diz assim, então você é o rei? A resposta de Jesus para Pilatos é assim, ó, eu para isso nasci. Eu para isso vim ao mundo. Para testemunhar da verdade. Eu sei quem eu sou, eu sei para quem que eu vim, eu sei para que propósito eu vim a essa terra. Então ele sempre soube, na eternidade ele já sabia que ele é eterno, então na eternidade já se existia esse fato da cruz, ele sempre soube que ele morreria na cruz. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então não era novidade para Jesus a cruz, ele estava seguro, essa não era a cruz dele, o cálice dele. Essa não era o cálice dele, a cruz, a morte em si. Então creia que a maior angústia de Jesus foi a sua separação do Pai, em um momento específico na cruz. Ele nunca tinha experimentado isso, mas ele teve que beber desse cálice. A ausência da presença de Deus. A desconexão, o rompimento por algum momento com o seu Pai. Esse era o cálice que ele pediu para que passasse da vida dele, mas que ele teve que tomar e tomar por obediência. Ele tomou por obediência ao seu Pai. Jesus bebeu do segundo cálice, quando todos os pecados de todas as eras, passado, presente e futuro, os nossos pecados, aqueles que nós já cometemos, aqueles que estamos cometendo hoje, aqueles que vamos cometer depois, todos os pecados foram lançados sobre ele em um único momento, numa única despejar, assim, ó, eu estou despejando todos os pecados sobre você, meu filho, de uma só vez, na cruz. E porque Deus é santo, irmãos. Porque Deus é santo. Exatamente nessa hora, quando todos os pecados estão colocados sobre as costas de Jesus na cruz, há uma desconexão. Jesus se sente desamparado. Ele é separado da presença do seu Pai. E aí ele diz, em alta voz, Deus meu, por que me abandonaste? Naquela hora, irmãos, Deus não podia olhar para Jesus. É como se Deus tivesse virado o rosto para Jesus naquela hora. E Jesus ficasse sozinho. Porque naquela hora ele se fez pecado no nosso lugar. Naquela hora Jesus se fez maldito no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. As nossas iniquidades ele levou sobre si. Ele bebeu do segundo cálice, sozinho, sem compartilhar com ninguém. Uma obra exclusiva dele. E o segundo cálice, então, é o cálice da salvação. Hebreus capítulo 6, e vos salvarei da sua servidão. Amém, queridos? Mas ainda falta o terceiro e o quarto cálices. São 11h35, eu posso continuar ou eu paro aqui e volto domingo que vem?
Continuo ou paro? Posso continuar? A gente ceia e vai para casa e volta semana que vem. Continuo. Os pés de Jesus estão pregados, foram pregados na cruz. Suas mãos foram pregadas na cruz. Ele ficou imobilizado na cruz, irmãos. Jesus está imobilizado na cruz, tá bom? 9 horas da manhã, ele está vivendo ali a cruz. Ele está imobilizado. E ele está à cruz, em posição exatamente de cruz. Ele está na posição de cruz. E é exatamente em posição de cruz é que Jesus vai beber do terceiro cálice. Ele bebeu um na mesa, compartilhou com os seus. Já está instituindo a ceia. Ele não toma mais na mesa, ele vai tomar agora na cruz. Eli lama sabachthani, porque o Senhor me desamparou. Ele toma o segundo cálice da ausência para salvar, porque os pecados foram sobre ele, e ele salvou, nos salvou. E agora ele vai tomar o terceiro cálice. João capítulo 19, versículo 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus bebeu o vinagre, irmãos. E vinagre nada mais é do que vinho agre. Vinho azedo, vinho estragado. Azedo por representar todo o sofrimento de Jesus naquela cruz. Então, esse terceiro cálice, o cálice dos braços estendidos, e vos resgatarei com o braço estendido. Êxodo capítulo 6, verso 6. Vos resgatarei com os braços estendidos. E é exatamente na posição de cruz, na posição com os braços estendidos, que Jesus bebe do terceiro cálice. Completamente estendido, ele bebe do terceiro cálice. Amém? Mas ainda falta o quarto cálice. Vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Irmãos, esse cálice, ele pode ser servido a qualquer momento na história. Esse é o ponto agora. Esse cálice, o quarto cálice, ele não foi mais servido. Tá? E ele pode ser servido a qualquer momento na história. Esse cálice será servido aonde? Numa mesa. Qual mesa? Na mesa das bodas do Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre, que ressuscitou e que vive para sempre. Isso pode acontecer hoje. Isso pode acontecer amanhã. Isso pode acontecer ainda esse mês, ainda esse ano. Isso pode acontecer quando você estiver indo trabalhar, quando você estiver na mesa do seu trabalho, quando você estiver na sua cama, quando você estiver na sua mesa de jantar, quando você estiver com a sua família, quando você estiver, aonde estiver, a qualquer momento, esse cálice pode ser servido. O quarto cálice, o cálice que vai ser servido nas bodas do Cordeiro. E acontecerá quando? Num abrir e fechar de olhos. Num piscar de olhos, num momento. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós não sabemos quando a trombeta vai soar, mas ela vai soar. E quando ela soar, esse cálice vai ser servido. E ninguém sabe então quando será. O que nós sabemos é que nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos, preparados, prontos para o grande encontro, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, a última trombeta de Deus, ele descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, nós seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor, e assim nós seremos tomados para sempre. O quarto cálice, e vos tomarei para sempre, vos tomarei e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E nessa hora, irmãos, será servido então o quarto cálice. O quarto cálice, vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. E nós estaremos para sempre,
por toda a eternidade com o Senhor. O louvor pode vir, por favor? E acredite, há convites ainda sendo distribuídos. Há convites sendo distribuídos. Eu espero que você esteja de posse de um convite. De todo o meu coração, eu espero que você esteja com esse convite guardado no seu coração. O convite para essa cerimônia, para essa mesa. Não é essa mesa, é uma mesa eterna. É uma mesa que vai ser colocada para a eternidade. É a mesa das bodas do Cordeiro. Há convites sendo distribuídos e eu espero que você esteja de posse desse convite. E esse convite, ele é pessoal, ele é intransferível. Ele tem o seu nome, nome e sobrenome. Nome e sobrenome, escrito pela mão do Senhor, te convidando para essa festa, para essas bodas, as bodas do Cordeiro. Essas bodas será o maior banquete, o banquete final, o maior e final da história. Mas até esse dia chegar, nós vamos celebrar a ceia. Nós celebramos a ceia exatamente como Jesus instruiu naquela última ceia. Na última ceia dele antes dele ser martirizado. Sempre em sua memória. Sempre nos reunimos em torno de uma mesa e celebramos a ceia do Senhor. Para Ele, por meio dele. Até que Ele venha nos buscar. Buscar a noiva dele exatamente para as bodas. Para o quarto cálice, para o último e eterno cálice. Então nós vamos cear. Se coloque de pé. Nós precisamos cear. Nós precisamos cear. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Prepara o teu coração. Quando nós ceamos é como se a gente tomasse aquele primeiro cálice que ele compartilhou com seus discípulos naquela mesa na última ceia. O segundo cálice só ele poderia ter tomado, o terceiro cálice só ele poderia ter tomado, para que se cumprisse as Escrituras. Há um quarto cálice por vir, bodas do Cordeiro, mas até esse dia chegar, nós estamos no primeiro cálice. Do primeiro nós vamos para o quarto. O segundo e terceiro é obra exclusiva de Jesus. Eu creio que a vontade de Deus é que a gente tenha a mesma vontade dele. Eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Nós precisamos desejar isso também. Desejar, ansiar, desejar de todo o nosso coração celebrar a Páscoa do Senhor. Tudo em memória de Cristo. Feche teus olhos. Toda vez que nós tomamos a ceia, aquele primeiro cálice, nós estamos, de alguma maneira, nos preparando para tomar o último cálice. O último cálice. Nas bodas, no grande encontro. Se prepare para isso. Nós vamos adorar. Se for o caso, se conserte com Deus. Peça perdão ao Senhor. Arrependa dos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos nos preparar. Vamos adorar, nos consertar. E aí você pode vir aqui até a frente, se servir a sua família, compartilhar o pão, compartilhar o vinho. Vamos adorar. Podem servir, podem adorar. Vocês sabem como funciona. Adore. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Louvado seja o teu nome, Jesus. Todos pegaram? Todos se serviram? Irmãos, o que Jesus fez
naquela última ceia, naquela última mesa de Lucas capítulo 22, foi estabelecer a sua ceia, a ceia do Senhor. Houve uma mudança de aliança ali. Não é mais a ceia dos cálices, dos 4 cálices, dos elementos do Êxodo capítulo 12. Não é isso. Agora é a ceia do Senhor, e Ele instituiu com 2 elementos: o pão e o vinho. O pão, o corpo que simboliza o corpo dele, e o vinho que simboliza o sangue de Jesus. É a nova aliança. Mas nós temos alguma coisa ali. Pode fazer, pode. Agora, amor. Nem sei o que é. Louvado seja o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Erga o seu pão. Que doideira, né? Eu falei, Jesus quebra protocolos. Eu acho que ele está quebrando protocolos aqui, né? Erga o seu pão. Glória a Deus. Todos se serviram? Em tua memória, Jesus, celebrando a tua morte, a tua ressurreição, esse pão que simboliza o teu corpo, o corpo que foi dado por nós em nosso lugar naquela cruz. Fazemos isso em tua memória, Jesus, celebrando o teu nome até que tu venhas. Podem comer. Então Jesus instituiu a sua ceia com 2 elementos: o pão que acabamos de comer e com o vinho. Era aquele segundo cálice, o cálice da nova aliança em seu sangue. O cálice da nova aliança em seu sangue. Erga o seu cálice. É em tua memória, Jesus. O sangue vertido naquela cruz. A moeda que nos comprou,
O sangue que nos libertou, que nos resgatou, que nos redimiu. Alto preço o Senhor pagou por nós. Mais alto preço, preço de sangue. Te louvamos, Jesus, porque na cruz o Senhor nos salvou. Na cruz o Senhor nos comprou. E o Senhor nos fez o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Nós te agradecemos, Jesus. É em tua memória que fazemos isso, celebrando o teu nome até que tu venhas, até que o Senhor venha nos buscar, para que sentemos numa outra mesa, na mesa das bodas do Cordeiro, para estarmos eternamente contigo, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Podem beber. Dê uma salva de palmas a Ele. Jesus vive, vivo Ele está. Ele está vivo no nosso coração, irmãos. O Senhor está vivo no nosso coração. Não importa o que aconteça, não importa as lutas, as dificuldades da vida, não importa. Nada pode roubar essa certeza do nosso coração, que Ele está vivo e nos preparando para um grande encontro no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, feliz Páscoa, feliz domingo, feliz Páscoa, feliz semana. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe e te guarde em nome